Pode, professor. Posso começar? Tá. Bom dia, meu nome é Danfre Pires Aragão, sou aluno doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica e Computação. Sou aluno orientando do professor Luiz Marcos e co-orientando do professor Adriano Mondini, da Unesp. E, em conjunto aqui, estamos propondo um trabalho com o título A Elaboração de um conjunto de variáveis independentes para modelos matemáticos de redes neurais na regressão de mortes por Covid-19. Antes de iniciar esta apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos prévios à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao programa de pós-graduação. Também gostaria de agradecer à CAPES pelo suporte e também ao Laboratório Natalnet. E deixo também um agradecimento de coração aos meus amigos, pesquisadores, estudantes e professores no grupo na qual faço parte, dentro da UFRN, e também aquelas pessoas que têm me apoiado e que não são da UFRN. A nossa agenda hoje vai passar por esses seguintes tópicos, né? Uma introdução ao problema, análise geral, perguntas iniciais que foram feitas. Vamos tentar definir qual seria o objetivo principal, o problema e a hipótese aqui do trabalho, a proposta de abordagem para esse problema, os resultados parciais que tivemos e, por fim, uma conclusão e uma discussão de análise de algumas limitações que encontramos até o momento. Com o cenário recente, que vamos considerar começando dos anos 2000, 2002, uma síndrome, né, respiratória aguda, ela surge, causada pelo vírus coronavírus, né, o SARS-CoV. E após 10 anos depois, um outro surto, né, epidêmico, pandêmico, surgiu, que foi o MERS-CoV. Esses dois surtos, eles foram muito importantes, eles se espalharam rapidamente e provocaram alguns distúrbios, alguns problemas no sistema de saúde onde esses surtos ocorreram. Um pouco tempo depois, um pouco menos de 10 anos, em 2019, e até agora estamos vivendo um novo surto de síndrome respiratória aguda, que é o coronavírus 2, né? Severo coronavírus 2, que é o SARS-CoV-2. E ela tem se diferenciado um pouco das anteriores, porque a taxa de contaminação ela é mais alta, por isso está causando colapso em sistemas de saúde, como ocorreu aqui no Brasil, em Manaus, e como ocorreu também nos países da Espanha e na Itália. E com isso, ela também tem mostrado um quadro preocupante, principalmente aqueles pacientes que possuem comorbidades. Os números mostram um alto percentual de óbitos a estes pacientes. E para aqueles pacientes, indivíduos que se recuperaram do SARS-CoV-2, que também é conhecido como Covid-19, alguns pacientes estão apresentando novas comorbidades, estão desenvolvendo comorbidades. E dessa pandemia atual e da anterior, que já vivenciamos, né, ou conhecemos, já tivemos alguns aprendizados, como, por exemplo, que a disseminação do vírus ela é multifatorial, não é disseminação pela disseminação, não é um único fator. São vários fatores que influenciam na aceleração ou retardação desse vírus, da disseminação desse vírus. E já percebemos que existem algumas orientações que são eficazes, como, por exemplo, a implementação do lockdown. Quando eu falo de lockdown aqui, eu falo do lockdown propriamente dito, com assistencialismo, principalmente às pessoas as pessoas e famílias vulneráveis. O uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação em massa têm mostrado serem métodos eficazes, seja para frear, né, para retardar a disseminação do vírus
e ocasionando em novos casos, ou seja, para reduzir o percentual de mortes. E com isso já existem muitas linhas, né? Muitas linhas de pesquisa, como, por exemplo, grupos estudando a presença do vírus em esgotos, ou estudiosos analisando as desigualdades sociais e comportamentos individuais provocadas pelo Covid, também pesquisas que voltam para tentar identificar a presença do vírus em pacientes através de imagens, né, radiográficas do pulmão dos indivíduos, ou então tentar identificar a linhagem da mutação, e dentre estes encontra-se, então, o grupo na qual permanece, que a ideia é o quê? Analisar e fazer estimativas do número de casos e mortes utilizando aplicações matemáticas. Isso através de um edital, o CAPS Epidemias, justamente como um programa estratégico emergencial de prevenção e combate desse tipo de surto, endemia, epidemias e pandemias. Inicialmente, para tentar compreender melhor esse problema, o problema de Covid, principalmente no Brasil, o que nós, como tentando entender justamente a disseminação, o comportamento do Covid, tentamos criar alguns grupos que pudessem nos direcionar. E entendemos que a Covid, por ser multifatorial, existem fatores sociais, fatores ambientais, fatores individuais, existem também as medidas de controles, né, que são medidas após o surto já ter ocorrido, e também podem existir outros fatores na qual não estão aqui indicados, mas eu sinalizei como esse ponto de interrogação. O que mais poderiam ser, né? Quando eu falo de fator social, por exemplo, eu falo de atuação política, eu falo do feriado nacional, que não depende da situação política em si, e é algo social, né? Um feriado que vai mobilizar todo o país. Quando eu falo de fatores ambientais, eu posso falar, por exemplo, de poluentes do ar, do clima. Fatores individuais, eu posso falar dos hábitos individuais e a posição socioeconômica que um grupo familiar ou uma comunidade limitada de pessoas estão, vamos dizer assim, classificadas, né? E quando eu falo de medidas de controle, é justamente o que pode ser feito depois com a zona afetada, ou então tentar identificar estruturas de sistema de saúde daquele local. E com isso fizemos algumas perguntas. Por exemplo, qual ou quais outros fatores deveriam ser considerados além destes que já foram apresentados, né? E quantas são as variáveis ou elementos que são necessários para que a gente possa fazer, por exemplo, a regressão de mortes. Por exemplo, a curva de casos ela é suficiente, uma vez que uma pessoa morrer, em tese, precisa primeiro estar infectado, né? E ser identificado como um caso ali positivo. Ou eu poderia utilizar, por exemplo, o número de mortes para prever o próprio número de mortes. Tudo bem, isso é um cenário. Mas e no futuro, se existir uma nova doença, daqui a 7 anos, por exemplo, ter um novo surto, um coronavírus 3, por exemplo, eu não vou ter o número de mortes ainda. Então, o que é que eu preciso utilizar para estimar o impacto de disseminação e possível curva de morte? Além disso, quais elementos ou variáveis que podem proporcionar uma melhor acurácia nesse todo o conjunto de possíveis variáveis a serem investigadas? São perguntas que estão sempre ali nesse nosso trabalho. Elas são recorrentes, sempre se perguntando qual, como, onde, né? Conseguir essas variáveis. E com isso, então, eu chego em algumas definições. O nosso objetivo principal é tentar mapear elementos que apresentam relações e impactam na regressão do número de mortes causadas por Covid, seja esse impacto positivo ou negativo, ou seja, de retardo ou de aceleração. O nosso problema de pesquisa, gente, conseguiu identificar como é que a gente identifica, como é que nós podemos definir quais elementos dentro de uma população, digo, não de pessoas, população de eventos, de elementos, são necessários, apresentam a relação de causa e influência à curva de mortes. E a hipótese aqui então, que é possível, sim, determinar um conjunto de elementos que podem ser utilizados para estimar e predizer, fazer a regressão do número de mortes de uma pandemia viral.
E a proposta que temos a apresentar é que existe um ciclo evolutivo e de compreensão do problema, que ele parte inicialmente de fazer levantamento de perguntas. Fazendo as perguntas, a gente identifica a abrangência, nesse caso aqui, a abrangência pode ser uma cidade, estado ou país, ideal para aquela pergunta. A gente tenta fazer análise de viabilidade e disponibilidade desses dados, o que é muito importante e é um grande limitante no nosso problema. E então a gente faz a aplicação de aprendizado de máquina. Essa aplicação de aprendizado de máquina, reduzir a esse fluxograma aqui, que é, a gente obtém os dados, a gente tenta compreender os dados, a gente pode fazer inferências causais, realizamos predições e exploramos essas predições que foram feitas, né? Exploramos através de gráficos e análise de resultados na predição. E, por fim, poderia ser feita a tomada de decisão, mas, no nosso caso, a gente tenta compreender e tenta fazer estimativas. A gente não toma decisão, né? A decisão fica a cargo, por exemplo, de um governante. Só que talvez esteja claro para a gente o que seria coletar um dado, entender um dado, ou então fazer a exploração dos resultados. Mas nessas predições, o que seriam? Aqui eu estou falando de modelos matemáticos. De forma geral, tentando simplificar aqui o entendimento, estamos entendendo que um modelo ele seria uma função matemática na qual vai receber dados. Podia ser um dado, como, por exemplo, o número de casos, ou N dados, número de casos, qualidade do ar, clima, temperatura, umidade, temperatura, colocar todos esses como uma entrada para um modelo. Isso aqui, esses dados, seriam as variáveis independentes. E a variável dependente seria o número de mortes, ou seja, o modelo recebe dados, aprende padrões para te dar resultados, que seria o número de mortes, regressão do número de mortes. E esse modelo podia ser qualquer um, pode ser uma rede neural, pode ser árvore de decisão, pode ser um modelo de média móvel, pode ser qualquer um, tá? Então, o trabalho não se limita ao modelo. Mas, até então, como eu vou apresentar um pouco mais na frente, dos resultados parciais, o que fizemos, então, até o momento, foi utilizar um modelo de rede neural, uma rede recorrente, que seriam, aqui eu estou exemplificando com 2 ou 3 entradas, mas, como eu disse, pode ser N entradas, que passam por uma camada de LSTM, que é uma rede recorrente. Ela possui 200 camadas LSTM conectada a uma camada densa de 100 neurônios, que vai produzir, então, uma saída. Todo essa parte central aqui, ela seria aquele quadradinho do modelo. Isso daqui seria a parte dos dados, isso daqui seria a saída, a nossa regressão esperada, a variável dependente. De forma geral, então, a nossa proposta, ela segue o seguinte fluxo. A gente obtém os dados, aqui a etapa de preparação, que é obter os dados, tentar transformar os dados, por exemplo, alguns dados eles não vão ser dados numéricos, então a gente precisa de alguma forma analisar e verificar como transformar esses dados em dados numéricos, fazer a limpeza desses dados, se necessário, construir então estruturas, né, para serem trabalhadas. Depois disso, a gente faz a exploração desses dados, que é justamente exploração através de gráficos, para tentar entender e extrair algumas informações, alguns padrões prévios. Após isso, a gente pode fazer estimação, como coleta de informações como o valor esperado, a média, ou então a variância, o desvio padrão, tentar entender a covariância entre esses elementos entre si, fazer inferências estatísticas, como, por exemplo, teste de hipóteses e intervalos de confiança. Depois disso, de compreensão dos dados e de possível problema, organizamos os dados e, então, usamos eles como entrada ao nosso modelo. O modelo ele vai ser executado 50 vezes para que, a cada etapa que ele é treinado e faz a regressão do número de mortes, nós guardamos essas informações durante
50 vezes repetidas. E, ao fim, fazemos justamente a avaliação desse modelo, né? Com relação ao nosso caso básico, que seria utilizar casos para prever mortes, e fazemos justamente a avaliação da qualidade dessa regressão por essa abordagem com esse modelo. E, para isso, já tivemos algumas abordagens iniciais ou perguntas iniciais que foram feitas. Algumas nós classificamos como eventos periódicos no país, outras como características inerentes do país, como, por exemplo, a relação do clima com essa curva de mortes, ou então a poluição no ar com a curva de mortes. Por outro lado, quando eu falo de eventos periódicos, eu falo, por exemplo, de feriados nacionais, eu falo, por exemplo, de um lockdown em uma cidade, ou então o período de assistência governamental, se esse período de assistência ela impulsiona ou ela retarda a circulação do vírus, né? Então, já existem algumas perguntas feitas, nem todas ainda analisadas, mas já é um caminho que conseguimos fazer um levantamento aqui para ter um norte, né? Para onde podemos seguir. Com isso, já obtemos, então, alguns resultados parciais. Um deles foi sobre tentar entender qual o impacto utilizando temperatura, umidade do ar e qualidade do ar para a regressão do número de mortes, né? Nesse trabalho, foi um trabalho em conjunto, né, na qual obtemos dados fornecidos publicamente e trabalhamos com eles. E o fluxo na qual esse trabalho ele seguiu é que os dados de qualidade do ar, eles são registrados 3 vezes ao dia. Então, reduzimos isso para um único dia, esses 3 coletas diárias. Nós calculamos a média diária e verificamos se existiam pelo menos 5 poluentes para aquela localidade. Esse dataset na qual nós utilizamos, ele possui informações de 6 poluentes, mas nem todas as localidades têm os 6 poluentes. Alguns têm 5 e outros têm menos. Então, a gente considerou aqueles que tivessem pelo menos 5. Verificamos também se essa localidade tinha dados, informações da curva de mortes e casos de Covid, e se caso a localidade tivesse, a gente faz o cálculo do AQI desses 5 poluentes e fazemos, então, a regressão e teste, treinamento e teste para essa localidade. No caso aqui, fizemos apenas para a cidade de São Paulo, mas também já produzimos um trabalho prévio de clusterização, de agrupamento de alguns países ou localidades, cidades, porque no futuro, caso algum novo problema apareça, algum novo país apareça que não esteja incluído em nenhum desses grupos, podemos verificar em qual o melhor grupo ele se encaixa, e aí a gente apenas faz a transferência de aprendizado, né? A gente reutiliza grande parte do modelo que já foi treinado para um determinado grupo. Os resultados que obtemos é que, utilizando mortes para prever mortes, obtemos essa curva aqui, na qual a curva real é a linha azul e a curva laranja é a predição feita pelo modelo de rede neural apresentada LSTM. E qual o resultado que obtemos além disso, em comparação a isso, na verdade, né? É que, se acrescentamos o índice de qualidade do ar, temperatura e umidade, obtemos uma regressão muito mais acurada do que apenas utilizando mortes, né? Isso aqui, então, foi o resultado para o trabalho utilizando qualidade do ar. Um outro trabalho que desenvolvemos foi um trabalho relativo a feriados nacionais e a mobilidade social no Brasil, né? Tentando entender como é o comportamento e como é que a dinâmica de mortes por Covid pode ser impactada por esses dois elementos de mobilidade social e de feriados nacionais. Seguiu o seguinte fluxo: a gente obtém os dados de Covid e utilizamos um modelo epidemiológico CIRD, né?
e para extrair justamente a taxa básica de reprodução de disseminação do vírus. E então fazemos uma análise, uma verificação, utilizando também dados de feriados nacionais. Por outro lado, a gente tem os dados de mobilidade urbana, na qual a gente eram 6 tipos de informações da mobilidade urbana que aplicamos a análise de componentes principais para reduzir esse número, generalizando, sem excluir as informações ali contidas. A gente generalizou em 2 componentes. E todas essas informações, então, utilizamos como dados de entrada para fazer o treinamento e regressão com o modelo. Fizemos um conjunto de configurações para fazer a regressão desse modelo. Dos resultados, utilizando o nosso caso base, utilizando casos para regredir mortes, obtemos este resultado aqui, né? Relativamente com bastante distúrbios e ruído, mas quando utilizamos outras informações, como, por exemplo, as taxas de reprodução básica e mais dias de feriados, ou os componentes de mobilidade urbana, percebemos que podemos ter, sim, uma maior acurácia na regressão de mortes, na qual a linha azul seria o dado real e o laranja seria a predição feita pelo modelo. E, por fim, temos um outro trabalho ainda em andamento, que é a análise do impacto da imposição de lockdown na cidade de Araraquara. Araraquara, ela já teve alguns dias de alerta vermelho, na qual fechou o comércio, mas não todos os setores, e também já implementou o lockdown. E a nossa ideia aqui é utilizar modelos autorregressivos, né, o SARIMA também, e modelos epidemiológicos, junto com o modelo de rede neural. Além disso, o que pretendemos é fazer uma comparação de Araraquara com a cidade de São Carlos. São cidades próximas, cidades com a densidade demográfica similar e com também as dimensões geográficas similares. Então, a ideia da gente é fazer uma comparação entre essas 2 cidades, uma vez que São Carlos não implementou lockdown. Para entender um pouco melhor, já nessa introdução desse trabalho, apesar de não estar concluído, a gente percebe que essa linha azul é a quantidade de mortes em Araraquara e a linha laranja é a quantidade de mortes em São Carlos. Percebemos que aqui, que foi quando foi implementado o lockdown em Araraquara, teve um pico muito alto e a gente tenta entender, fazer a relação do São Carlos. Ele também teve um aumento relativo do número de mortes. Mas quais os padrões que aqui existem? Como é que podemos fazer essa relação? São algumas das perguntas na qual pretendemos tentar responder nesse trabalho. E, por fim, para concluir essa apresentação, apresentar aqui algumas limitações que já observamos, é que existem perguntas que são muito importantes e que a gente precisa responder, que é quantos elementos são necessários e que devem ser estudados? E o que é que eles representam de fato, né, socialmente, e como eles se relacionam entre si? Quais desses conjuntos eles vão minimizar a previsão do modelo matemático, ou seja, esse desvio padrão será menor, né? Aqui a gente está tratando da subespecificação dos elementos em si, né? Alguns elementos eles poderiam ser mais úteis para a regressão, outros menos úteis, mas em conjunto talvez eles trabalham bem. Quais informações são afetadas diretamente ou indiretamente com essa subnotificação e a subnotificação de casos e mortes? Como a gente não faz a tomada de decisão, quão importante e eficaz o elemento é ao ser estudado e ao cenário local quando a causalidade não corresponde à correlatividade, porque estamos trabalhando com correlatividade, mas correlatividade não significa causalidade. E, além disso, além da correlação linear que a gente pode utilizar, quais outras medidas de relação a gente pode abordar para ter a relação de causa entre eles? E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos a atenção, agradecer a todas e a todos,
E caso alguém tenha interesse de acessar esses artigos aqui apresentados, publicados, segue aqui os links. E estou aberto a perguntas, ideias, sugestões e a discussão. E é isso, Milton. Obrigado. Beleza. Obrigado, Danfrey, pela sua apresentação. Vou interromper a gravação, tá certo? Como eu havia falado no início, só um minutinho.